temos a parte para revisão da prova. Então, o Victor trabalhou algumas questões e eu também. Eu vou trabalhar agora. Eu vou usar como base o site do QConcursos. A Luzia, ela pega muitas questões de provas já, por exemplo, magistratura, prova do tribunal, de outros estados, não só de São Paulo, até de estagiária da defensoria, a Luzia já pegou prova. Então, eu vou pegar todo esse conteúdo. Liguei o iPad junto e aí é para transmitir por aqui, aí sai o som. Mas enfim, eu vou pegar tudo as questões aqui que a gente separou, tá meio parecido com a da Luzia, e aí no fim eu falo das dissertativas que ela também fará. Aqui transmite tela. Transmissão. Foi. A primeira questão fala de lei penal no tempo. É um fato que a Luzia falou bastante para mim, que trabalhou com vocês, e até a Bárbara, que estava aqui na última, também disse. Começa com o seguinte: João foi denunciado pela prática de determinado crime, cuja pena, à época dos fatos, previa sanção mais gravosa. Durante o curso do processo penal, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, entrou em vigor uma lei que manteve a tipificação da conduta, mas reduziu a pena abstratamente combinada e estabeleceu critérios mais favoráveis para a execução da pena. Vamos lá. Talvez aqui tenha coisas que vocês ainda não viram e outras coisas que vocês ainda não estão familiarizados. Eu vou pegar aqui para escrever. Funciona um pouco melhor escrevendo e falando para vocês. Beleza. Aqui. Nessa primeira parte, a gente tem que João praticou um determinado crime e foi denunciado. A pena, na época dos fatos, vamos supor que fosse de 5 a 10 anos. Previa uma sanção mais gravosa. O regime, para progredir de regime, né, de tempo em tempo, durante a condenação dele, seria de 70% para progredir para o semiaberto, vamos supor. Durante o curso do processo penal, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, entrou em vigor uma lei que manteve a tipificação, ou seja, a lei nova que entrou, ela ainda considera crime determinado fato, mas reduziu a pena, ou seja, a pena que era de 5 a 10 anos, ela passou a ser de 2 a 7. Diminuiu 3 anos do mínimo e 3 anos do máximo. E estabeleceu critérios mais favoráveis na execução da pena. Antes era de 50%, de 70% a progressão, agora passou a vigorar a partir de 40% também, vamos diminuir 30% também. Diante a sanção das leis penais no tempo, o juiz responsável do caso deve adotar a solução que, letra A, aplique a lei posterior mais favorável a gente, ainda que o fato tenha sido praticado sobre a vigência da lei anterior, em razão do princípio da retroatividade benéfica do direito penal. B. Mantém integralmente a aplicação da lei vigente à época do fato, pois a segurança jurídica impede de norma penal posterior sobre efeitos pretéritos. Afasta a incidência da lei posterior, salvo se essa descriminalizar totalmente a conduta aplicada. Hipótese de que cessam todos os efeitos penais, em que cessam todos os efeitos penais. Aplica a lei apenas quanto à execução penal, preservando a pena fixada na lei anterior, em respeito ao princípio da legalidade estrita. Submete o caso à escolha discricionária do julgador entre a lei posterior e a lei anterior.
conforme critérios de convivência e a oportunidade. Isso, sinceramente, eu acho que está bem claro. Só tem uma questão falando sobre retroatividade explicitamente, que é isso. A gente tem lá no Código Penal, naqueles primeiros artigos, a lei penal, e no artigo 5º da Constituição também, acho que é o inciso 35, a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Então, gente, qualquer que for da modificação da pena, qualquer, a pena pode, vamos pensar para menos, né? Ela saiu de 30 para 20 de pena máxima, né? Vamos deixar fixado isso. Qualquer que for a mudança dela, aplicará imediatamente. Não importa, até a data da sentença, da publicação da sentença, tem que ser aplicada a nova legislação. Motivo: a sociedade entende que aquela conduta ela já não é mais gravosa. Ela é crime ainda, a sociedade ainda condena aquela conduta, porém, a sociedade não entende aquilo de maneira tão grave. Ela acha que aquilo, a sociedade, através, claro, dos seus legisladores, ela entende que aquilo tem a sua conduta grave, porém, não necessariamente precisa mais ser punida com aquele rigor todo. Então, ela melhora a situação para a pessoa que praticou. Então, todas as pessoas que estiverem respondendo a processo criminal ou eventualmente forem condenadas terão modificações na execução penal ou mesmo em sede de revisão criminal, que vocês verão mais para frente, bem mais para frente. Temos aí claramente a letra A. A lei aplica a lei posterior mais favorável ao agente, ainda que o fato tenha sido praticado sob vista da lei anterior, em razão do princípio da retroatividade mais benéfica do direito penal. Agora um instantinho aqui. Perdão, eu errei. 40. É o 40, isso. É o inciso 40 do artigo 5º. A lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Então, está na CF. Vou pegar aqui. E vou pegar o Código Penal certinho para vocês. Que aí, os que quiserem anotar, poderão. Tem aqui, lei penal no tempo, né? O seu parágrafo 2º, o seu artigo 2º. Ninguém poderá ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e seus efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada e julgada. Ou seja, isso significa que, mesmo que aquela sentença condenatória tenha sido proferida, né, o verbo da sentença é proferida, a sentença é proferir, né? A sentença é proferida. Mesmo que a sentença já tenha sido dada pelo juízo, tem que ser revisto essa pena na execução penal e durante o processo penal, se ele não estiver respondendo. Obviamente, letra A. Opa, não estou conectado. Não vou conectar aqui, não. Mas confie em mim, não. Acho que eu vou sim, melhor que vocês. Normal, galera. Uma erradinha aí. Letra A. Diz que eu pago isso aqui, hein? E eu me conecto. É que eu tenho um aplicativo também, podia ter usado ele. Acertei, acertamos. Agora 2. Também no Tribunal de Justiça de Goiás, está aqui em cima, ó. Tá vendo onde está mais escuro? Para juiz substituto de Goiás. Desse ano, é de 2026, velho. Tá atualizadíssimo. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Eduardo pela prática dos crimes de furto simples, cuja pena de reclusão, perdão, é de 1 a 4 anos.
O furto qualificado, sem de 2 a anos. Em concurso material, sendo o furto qualificado imputado na denúncia por 10 vezes em continuidade delitiva. Na cota da denúncia, o Ministério Público recusou a oferta de acordo de não persecução penal, justificando sob a justificativa de que o somatório das penas combinadas aos crimes imputados ao acusado ultrapassa o exigido do artigo 28A do Código de Processo Penal. Nesse cenário, o cálculo para fins de admissibilidade do acordo de não persecução penal, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar... Bom, isso aqui está um pouco mais aprofundado. Não sei se eu trato com vocês, porque já é um pouco processo penal. Mas eu vou explicar brevemente. O artigo 28 do processo penal, 28A do processo penal, ele trata de acordo de não persecução penal. O que é isso? Para crimes cuja pena de detenção seja, se não me engano, até 5 anos e não tenham violência ou grave ameaça, o Ministério Público poderá propor um acordo. Poderá propor um acordo, isso. Tipo, a reparação, no caso de furto, a reparação do dano, ele vai restituir a coisa que foi furtada, ele tem que confessar a prática e vai pagar uma indenização ao Estado para alguma entidade que precise, por exemplo, um orfanato. Aí ele aceita o acordo, confessa que fez, devolve o bem, restitui o bem ou o valor dele, faz lá todo o pagamento do salário mínimo normalmente, paga 1 ou 2 salários mínimos, parcela, enfim, e aí vai. Porém, isso aqui só tem caráter pro direito penal no sentido do crime continuado. Vamos lá? Bom, se ele cometeu o crime no mesmo dia, vamos supor, e se ele cometeu em dias diferentes, porém subsequentemente, pode haver uma diferença entre crime contínuo e vários crimes. O crime contínuo é tipo, a gente usa como crime, bota vários is. Ele vai responder por um crime só, mas óbvio que na dosimetria da pena o juiz levará em conta que não é um furto, não é um furto, perdão, são 10 furtos. Então a pena, que é de 1 a 4 anos, se for furto simples, ela já vai começar com 4 anos. O juiz já vai fixar ela no mínimo, no máximo legal, em 4 anos. Enfim, de respeito a isso. Quando a gente fala em dosimetria da pena, a gente vem em circunstâncias judiciais, que é a primeira fase da, da pena, né? É a primeira fase da dosimetria da pena. São circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena. Então, vamos lá. O juiz, atendendo à culpabilidade e aos antecedentes, à conduta social, é o artigo 59 do Código Penal. É muito importante isso, porque, olha, tá lá. Artigo 59 do Código Penal. O juiz, vírgula, atentando à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivo, as circunstâncias e as consequências do crime, ou seja, são 7 hipóteses, 7 possibilidades, bem como ao, ao comportamento da vítima estabelecerá conforme seja necessário o suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Ou seja, aqui tem 8 aspectos que o juiz tem que observar.
7 deles tratam exclusivamente da conduta do réu, do agente. Aqui vamos usar agente. Direito penal, Código Penal, a gente usa a terminologia agente. Ele vai virar réu ou não no processo penal. Aqui pra gente é só agente mesmo, agente junto. Um deles diz respeito sobre o comportamento da vítima. E é o único que fala sobre o comportamento da vítima. O resto, todos eles falam, os outros 7, falam sobre as circunstâncias do delito. Aí temos o inciso primeiro, as penas aplicáveis dentre os crimes combinadas, o inciso segundo, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, e 3, o inciso terceiro, o regime inicial de cumprimento da pena privativo de liberdade. Ou seja, isso aqui é o que na sentença ele tem que falar. Qual é a pena aplicável, a quantidade de pena aplicável, o regime inicial e a substituição de pena privativa de liberdade por uma pena de outra espécie. Por exemplo, em baixa condenação sem violência, grave ameaça, ele poderá ser substituído por PRD, pena restritiva de direitos. Ele vai ter que prestar serviço à comunidade, vai prestar pagamento pecuniário, né? Enfim, tem umas outras circunstâncias que são melhores, óbvio. Enfim, então, temos aí. Essa aqui, eu não vou responder com vocês. Essa sim, também do TJ de Goiás. O TJ de Goiás tá bem pra gente, hein? Leopoldo, não reincidente, é credor comercial. É credor do comerciante Mateus, que lhe devia a importância de R$ 10.000. A dívida vencida há mais de 6 meses. Inconformado com a situação, Leopoldino ingressa na loja, onde subtrai dissimuladamente uma mercadoria no valor de R$ 1.000, colocando em seu casaco. Como comprovado o intuito de tomá-la como parte de pagamento do seu crédito. Porém, ao sair da loja, a etiqueta eletrônica da mercadoria dispara o sinal sonoro, o que leva Mateus e o segurança local a deterem Leopoldo, ainda na posse da mercadoria. No caso narrado, Leopoldo: A. Não cometeu crime. B. Cometeu furto simples. C. Cometeu crime furto privilegiado. Cometeu crime no exercício arbitrário das próprias razões. E B. Cometeu crime de exercício arbitrário das próprias razões na forma tentada. E aí a gente vem aqui no nosso querido artigo 155, que, se eu não me engano, é o primeiro dos crimes contra o patrimônio. Sim. Subtrair para si coisa alheia. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, pena 1 a 3 anos. Aumentada de um terço se o crime é praticado em repouso noturno, parágrafo 2º, se o criminoso é primário e é de pequeno valor furtado. Terceiro, equipara-se coisa móvel à energia elétrica. Quarto, a pena de reclusão de 2 a 8 anos, com destruição ou rompimento de obstáculo, com abuso de confiança, emprego de chave falsa, mediante concurso. Tá. Ou seja, dentro das hipóteses, que são 8 parágrafos, será visto. 8 não, são 10 parágrafos no total, entre 4A, B e C. Será vista essa condição, e, no caso dele, ele cometeu furto. E não privilegiado, porque não tem o que se dizer de furto privilegiado. Opa, errei aqui, tá vendo, gente? Então, vamos lá. Ajuda. Errei aqui. Tá certo agora. Cometeu o crime, não foi tentado porque ele conseguiu furtar. Está no bolso dele. Agora vamos aqui, porque eu acho que meu material já está pronto. Oh, não, 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 não. 2 minutos. Oi. Aqui. Agora
Primeiro semestre, criminal. Tá em inglês aqui, mas tudo bem, tá, gente? Vamos lá. Tá tudo bem, não? Um instantinho, galera. Tudo. Esqueci de pedir pra fazer em português e o meu notebook LM tá em. Um instantinho. Ele tá em inglês. Um segundo. Em português. Brasil. Voltar a compartilhar com vocês a tela. Faço isso mesmo. Tô voltando a compartilhar com vocês já. Peraí. Agora dá. João, Oi. fica tranquilo que depois eu corto essa parte, tá bom? Valeu, obrigado. Nada. É, apresentar. Caia, tá aparecendo pra você o compartilhamento de tela? Não, não aparece não. Mas estava aparecendo sim, tranquilo. Então, vamos sair Só agora aqui. que não.
Agora foi. O meu ficou super ótimo aqui, tá bem legal mesmo. Eu e o Victor fizemos juntos a apresentação. Agora voltamos, gente. Questões de múltipla escolha. Eu acho que vocês já devem saber, né? Vocês já fizeram uma prova segunda-feira passada e acho que quarta passada também. São 20 questões de múltipla escolha e 2 questões dissertativas. 2 questões podendo ser divididas em A e B cada uma delas, ou seja, 4 questões. Quanto a o princípio da anterioridade penal, nós já falamos. Então, aqui fala: o princípio da anterioridade da lei penal estabelece que a lei poderá definir os crimes após o fato se houver clamor social. B, não há crime se a lei anterior que defina sem prévia combinação legal, nem pena sem prévia combinação legal, perdão. E, inclusive, já estão em negrito as respostas. C, o juiz poderá criar tipos penais em analogia em malam parte. D, as penas podem ser aplicadas mesmo sem previsão em lei, por costume. Não, pelo amor de Deus, gente. Nem a C, nem a D e nem a A. É muito claro. Imagina, por clamor social vai considerar uma conduta crime ou não. Ou o juiz pode criar tipo penal e analogia em malam parte. Pelo amor de Deus, não também. Em malam parte vem do latim, como se em bonam parte em benefício à parte. Mas em malam parte é o contrário, em prejuízo. E a gente sabe, foi dito lá no outro, que a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Ou seja, ela só vai retroagir para isso, ela não retroage para prejudicar. 2, também sobre lei penal do tempo, a regra da retroatividade benéfica dita que a lei penal nunca retroage sob circunstância nenhuma. Não. O direito penal ele nunca é extremista, tá? Então, essas questões que tiverem escrito sempre ou nunca, geralmente vocês podem dar uma excluída. Ele não é extremista na sua maioria das vezes, principalmente a parte geral. Pode olhar a parte geral toda e, bem, pelo meu entendimento, aqui, pelo que eu já li, não tem nenhum sempre, nunca. A não ser em imputabilidade, que vocês verão no futuro, eu imagino, não tem esses verbos de extremismo, sabe? Enfim, a lei penal nunca retroage sobre nenhuma circunstância. B, que é a resposta. A lei penal, a lei posterior de qualquer fato, de modo a favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Eu imagino que a Luzia tenha explicado para vocês o que é trânsito em julgado, né? Vamos lá. É o artigo o artigo 2º, parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Vamos lá. Sabe quando você ouve, eu vou levar aquele determinado caso, esse caso até o STF? Uma coisa que a Luzia já disse bastante durante as aulas. Esse exemplo. Levar ao STF ou ao STJ, são os tribunais superiores, entende-se que, então, vamos dizer que tem razoabilidade, tem os motivos para recorrer dessa forma. Então, mesmo que o trânsito julgado não tenha sido dado, o fato foi em 2018, porém, teve ali alguma circunstância no curso do processo que façam que esse ano ele esteja sendo julgado pelo STJ em Brasília. Dar o julgamento, transitou ou não em julgado, a lei penal pode ser aplicada, a nova lei penal. Mesmo que a lei penal tenha sido feita e publicada no dia seguinte à publicação da sentença.
terá que ser revisto em sede, de novo, de revisão criminal, enfim, aí continua aqui. A lei penal nova só retroage se for de multa. Claro que não, gente. A lei retroage para agravar a pena se o crime for hediondo. Também não. O crime hediondo vocês vão ler, acho que lá para o seu terceiro ano, e ela não diz respeito apenas. Crimes hediondos diz respeito à prisão temporária, diz respeito à prisão preventiva, diz respeito a uma série de coisas, menos as penas. Nenhuma pena, na sua forma simples, de 5 a 3, de 8 a 7, aliás, ao contrário, né, do maior para o menor. Nunca que a lei de crimes hediondos vai dizer sobre isso. Ela vai dizer, a pena é aumentada em 1/6 se for praticada em determinadas circunstâncias, razões de circunstância. Então, fiquem tranquilos também quanto a isso. 4. Considera extensão do território nacional para efeitos penais apenas a residência do diplomata estrangeiro. B. Embarcações, aeronaves de natureza pública ou a serviço do governo, onde quer que se encontre. C. Qualquer aeronave comercial estrangeira sobre voo, veículos de propriedade privada brasileira no exterior. Aí é complicado, né? Não sei se vocês já viram, mas às vezes rolam umas notícias de que inclusive, recentemente, uma dessas pessoas que veio sobre essa notícia faleceu, acho que em 2025. Ele tinha um Gol, no 1985, por aí, era bem antigo mesmo, e ele rodou a América até chegar nos Estados Unidos. Quer dizer, então, que lá na Times Square, se ele estiver lá e cometer algum crime previsto no Código Penal, dentro do carro dele, ele vai ser julgado pela legislação brasileira. Óbvio que não, né, gente? Ele vai ser julgado pela legislação no solo que ele está pisando ou sobrevoando, se ele estiver em voos comerciais, enfim. Aqui é muito claro. Inclusive, a gente tem isso na territorialidade, o artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo das convenções, tratados e regras do direito internacional os crimes cometidos em território nacional. O seu parágrafo 1º diz sobre: para os efeitos penais, consideram-se a extensão do território nacional, as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou as que estejam sob serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Marcantes ou não de propriedade de espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Ou seja, a letra B. Geralmente, as respostas, leiam o Código Penal na parte geral, sabe? Esses artigos que a Luzia diz, leia mesmo. As suas colegas mandaram para mim quais são os artigos. Leiam ele, porque muitas das respostas, se vocês olharem, a questão aqui de cima, ela copia muito do que é o artigo. A 1 também copia muito do que é o artigo. E a parte geral, ela não tem outra coisa a não ser isso. Ela trará, geralmente, parte da redação do crime, ou se não, como a questão 1, a redação toda do crime. É óbvio que é a letra B. Até em negrito. Temos aqui a 5. Adota-se a teoria da ambiguidade para definir o tempo do crime. A. B. O lugar do crime, em parênteses, lugar da ação ou omissão onde se produz o resultado. C. A imputabilidade penal. E D. A prescrição da pena. Tem coisas que não fazem nem sentido. Está dizendo da teoria da ambiguidade. Não faz muito sentido da prescrição da pena. Ele, sabe, não tem nem como trazer isso para a realidade, porque não faz sentido. Isso aqui, gente, fui eu que coloquei esse texto aqui. Eu fiz, pedi para organizar e deixar as respostas marcadas e tem aqui do lado, ó, esse que está em azul agora, o PowerPoint com isso aqui. Então,
Eu depois vou mandar para o Caian e o Caian manda para vocês. Ou eu mando para a representante, ela manda, enfim, não importa, mas vocês terão acesso a ele. Então, é claro que se vocês olharem aqui de novo, é de verdade, enquanto vocês estiverem assistindo isso, vocês olharem a redação do crime quanto a lugar do crime, vocês verão parte disso que está em parênteses. Ó, artigo 6º, lugar do crime. Considere-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveriam produzir os resultados. Ou seja, está aqui, no lugar da ação ou omissão, onde se produziu os resultados. De forma simples, mas está aqui. Eu estou com meu querido Edmeco, que não tem coisa melhor do que ficar lendo nele e não pesquisando na internet. Não é uma dica para vocês. Parte geral nunca muda. Então, se vocês acharem aí num sebo, né, que são essas livrarias de livros usados, códigos penais antigos, essa parte geral, vocês podem ver que elas não mudam. Elas não mudam. Elas são sem... Eu não sei dizer, nossa, qual foi a última alteração da parte geral do Código Penal? Faz tempo. Então, vocês podem comprar esses baratinhos. Eu mesmo, no meu primeiro ano de faculdade, em 2023, eu comprei o do 2 anos anterior, porque eu só ia usar essa parte, eu sabia. E ela não ia mudar. E se eu não me engano, eu paguei na Shopee R$ 30 o meu código penal. Então, comparado ao novo, que devo ter pago nesse uns 400, é muito mais barato, menos de 10%. Continuemos. Estão sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, entre parênteses, extraterritorialidade incondicionada, os crimes contra o patrimônio de qualquer pessoa, qualquer empresa privada brasileira, b, a vida ou a liberdade do presidente da República, c, a honra dos cidadãos, perdão, brasileiro comuns, b, bens estrangeiros domiciliados no Brasil. Então vamos lá. Aqui fala sobre crime cometido no estrangeiro. Gente, via de regra, o direito tem muitas exceções, mas via de regra, sempre um crime que seja cometido numa terra, num lugar, geograficamente num lugar, a lei penal aplicada a ele será a lei penal daquele lugar. Se foi cometido nos Estados Unidos, a lei penal estadunidense. Na Europa, a lei penal daquele país, de Portugal, da Suécia, enfim, no Japão, do Japão, na Rússia, obviamente da Rússia, com exceção de um, que vocês obviamente estão vendo aí, a vida ou a liberdade do presidente da República. O presidente da República, ele tem e deve mesmo ter muito prestígio da sociedade. Tanto que o direito penal assegura ele com a lei penal. A pessoa que comete crime contra ele é julgado sob a lei penal nossa. Então, tá aqui. O artigo 7º, perdão. Extraterritorialidade. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, mesmo que cometido lá nos Estados Unidos, numa reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, a Assembleia Geral da ONU, mesmo que cometido lá, por exemplo, a lei penal será aplicada. O Código Penal, esse tijolo aqui, essa coisa toda, será aplicada. Inciso 1. Os crimes. A. Contra a vida ou liberdade do presidente da República. B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, dos Distritos Federais, do Distrito Federal, perdão, de estados e de territórios e de município, de empresa pública, de sociedade econômica mista, de autarquia ou fundação instituída pelo poder público. C. Contra a administração pública porque está ao seu serviço. D. De genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. 2. Os crimes. Quando. Enfim, essa parte já não importa mais a gente porque é muito longa. Enfim, tá aqui. Presidente da República.
7. Eu vou fazer até a 10, aí eu passo para as questões dissertativas. O crime considera-se consumado quando o agente desiste da execução por medo. B. Nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. C. Vamos, essa aqui tá bem objetiva, tá bem legal de trabalhar. Quando a gente pega um crime, como que eu posso pegar? É, Vamos lá. Na lei de armas. Vou procurar aqui rapidinho para vocês. Código Civil, Processo Penal, Estatuto do Desarmamento. Cadê? Da Terra do Índio. Ética, Pessoa Idosa, Desarmamento. Página 906. Muito bom essa ideia. Vamos lá. 906. Existem, gente, leis penais que estão lá no Código Penal e lei penal excepcional, lei penal extravagante, lei penal esparta. Quer dizer que ela está fora do Código Penal. E aí nós temos uma lei de 2003, 10.826, que ela diz respeito sobre o armamento, quem pode possuir, enfim. E no seu artigo, vamos ver, 15? Vamos ver aqui. Não, 14, errei. Porte legal de arma de fogo. Porte é você estar na rua, fora da sua casa ou da sua seu quintal, né, das dependências dela, com a sua arma. Tá na rua, foi abordado pela polícia e estava com a arma que você ou tem posse ou só tem ou não tem nada, tá totalmente irregular. Quando a gente fala em o agente, o crime considera-se consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. O que significa isso? Não tem artigo melhor do que esse, do que o artigo 14 da lei do Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda, ocultar arma de fogo. São 13 verbos. Quando a gente fala em conduta, automaticamente a gente tem que ligar ao verbo. Sempre. Tá aqui o artigo 12. Possuir ou manter sob guarda. Aqui temos dois. Possuir e guarda. Eu possuo, tu possui, blá, blá, blá. Guarda. Eu guardo, tu guarda, eles guardam, enfim, tá aí. Omissão de cautela, é o 13. Tá aí. Deixar de observar. Eu deixo, tu deixa, eles deixam. Enfim, tá ali. Não importa qual a conjugação, qual a maneira que o verbo está ali posicionado. Sendo um verbo, é a conduta do crime. Quando a gente olha, vamos olhar agora para o Código Penal. De volta. Artigo 122. Induzir ou instigar. Eu induzo, eu instigo, então são verbos. Alguém é suicídio. Isso quer dizer a conduta. Então, não dá para dizer o agente é preso em flagrante antes de atingir o resultado. Como é que ele vai ser preso em flagrante antes de atingir o resultado se eles nem sabem que. Vamos pensar aí no intercrimes, né? No ato preparatório. Ele comprou a corda para sequestrar alguém. Só porque ele comprou uma corda, ele vai sequestrar alguém de fato? Óbvio que não. Então, a gente vem aqui e nele reúne todos os elementos da sua definição legal. Está definido, está consolidado. Ele de fato estava de acordo com a lei de crime do Estatuto de Desarmamento. Ele de fato estava dentro do que o direito do que a lei penal diz. Por exemplo, ele estava transportando, ele estava detendo, adquirindo, fornecendo, ocultando, remetendo, enfim, qualquer um desses verbos, ele consumou o crime. É claro, se ele fez mais de uma coisa, aí é uma questão para a dosimetria da pena. Se ele está portando 10 armas ao invés de uma só, é uma questão também para a dosimetria da pena. Vamos lá. 9. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o agente responde pela tentativa do crime pretendido. B. Só tem B aqui marcada, né?
Eu pedi para ele deixar, tipo, meio em síntese, sabe? Deixar bonito, e aquilo me colocou só a letra B. Eh, Só responde pelos atos já praticados, se eles forem crimes. Então vamos lá, olhar sobre desistência voluntária. Artigo 15, eu lembro, tá? É bom gravar, não gravar, mas entender quais são, e aí vocês vão tendo essa coisa de sempre já sabendo. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que os resultados se produzam só responde pelos atos já praticados. Então, é a letra B. Mas o que isso significa? Vou pegar mais água, porque falar cansa, viu, gente? Vamos lá. Pegar o sequestro que eu acabei de falar. O carinha vai lá, ele compra uma corda, ele compra uma fita silver tape, ele compra um carro, ele compra um brinquedo e ele compra uma arma. O intuito dele é sequestrar a mãe e a criança. Para ele distrair a criança no parque, ele vai levar o brinquedo. E para sequestrar a mãe, ele vai ameaçar com a arma. Qual é a conduta? É óbvio que é sequestro. Nas suas mais variadas formas. Tem sequestro para fim libidinoso, tem vários tipos de possibilidade. Vamos lá. Se ele compra a corda, compra o brinquedo e compra o carro, não tem crime nenhum praticado aí. Se ele pagar tudo que ele comprou, não furtar nada, tem crime nenhum praticado. Comprou tudinho, pegou o dinheiro do bolso dele, pagou à vista. Tudo. Carro, comprou um carrinho barato aí, numa loja de usados. Não tem nenhum crime. Porém, ele comprou uma arma. Em que circunstância ele comprou? Ele é autorizado a comprar a arma? Se não, ele cometeu crime. Aí é o crime. Ele vai responder pelo porte de arma. Portar, deter, adquirir, comprar, enfim, vender, não importa, mas vai responder é, por estar portando a arma, né? Por um dos 13 verbos lá da lei de armas, do Estatuto de Desarmamento. Agora, se ele sequestra as duas, coloca no carro, mas anda 100 metros e resolve voltar e deixa elas de volta, é um arrependimento eficaz. Ele deixou de produzir os efeitos. Vamos supor que ele queira sequestro para fins libidinosos contra a mãe da pessoa, da criança. Ele vai responder único somente na forma tentada dele, do crime, mas não vai responder por portar a arma. A gente diz que é a absorção de um crime. Um crime absorve o outro. E aí, na dosimetria, o juiz vai falar: bom, já que ele não tinha porte de arma e mesmo assim adquiriu, ele não tinha autorização, em desconformidade com a lei penal, nós vamos elevar em 1/3 a dosimetria da pena na fase inicial. Entendeu, gente? É nesse sentido. Agora, 10 e a última, gente, para dissertativa. No arrependimento posterior, aplica-se a crimes. B. Sem violência ou grave ameaça à pessoa, se praticado o dano até perdão, reparado o dano até o recebimento da denúncia. Isso aqui, eu nem preciso ler, porque eu sei que isso aqui está escrito no artigo, mas vamos lá. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, a pessoa, reparando o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Ou seja, furtou sem violência nem grave ameaça. Se tiver um dos dois, é roubo. Furtou e a denúncia foi feita dia 6 de abril. E aí ele tem uma sorte danada, o juízo está abarrotado de denúncias para receber, processos para serem julgados. Vai demorar. Ele não tinha dinheiro, mas junta ali e consegue reparar o dano, devolvendo o objeto ou o valor dele. Se for comprovado isso, até a data do recebimento da denúncia, que vai ser no dia 10 de agosto, vamos supor, é, pode ser reduzido de 1 a 2/3. E aí vai ser aplicado da forma do entendimento do juiz, enfim, condutas que não nos interessam. Vamos lá. Explique o fenômeno da extratividade da lei penal, diferenciando a retroatividade da
outra atividade. Cite os fundamentos constitucionais legais. Vocês não precisam fazer isso, tá, gente? Isso aqui eu coloquei porque eu gosto de fundamentar, porque aí eu vou explicar para vocês. Aqui vai estar escrito, e aí vocês, quando tiver material, você é o artigo 2º, parágrafo único. Vamos olhar ele? Aí você vai e consegue ver, saber tudo certinho. Ah, é o artigo 3º, vou olhar ele. Enfim. Mas na prova da Luzia, vocês não precisam fundamentar com legislação. Aliás, nenhuma prova, porque vocês não precisam decorar a lei. Não decorando a lei, vocês também não podem levar Código Penal, a lei. Então, não se aplica de forma alguma isso. Resposta esperada. Tá ótimo. Isso aqui é o que eu deveria, tipo, se vocês estivessem aqui e tivesse uma interação, faríamos isso. Mas deve definir extratividade com a movimentação da lei no tempo. A retroatividade ocorre quando uma lei benéfica volta a atingir fatos passados. É o artigo 2º, no seu parágrafo único. Já a ultratividade ocorre quando uma lei já revogada passa a reger fatos ocorridos sob sua vigência, por ser mais benéfica ou por ser lei temporária ou excepcional. Artigo 3º. E aí tá aqui. 2. Diferencie dolo eventual de culpa consciente. Utilize o conceito de assunção de risco para fundamentar. Isso aqui eu acho que artigo 18, eu acho que passaram para vocês, sim. Assumir o risco, beleza. Se vocês forem nos entendimentos, na lei de trânsito, né, no CTN, Código de Trânsito Nacional, e a gente pegar o exemplo do homicídio. Se a pessoa pratica um homicídio sob influência de bebida alcoólica, não necessariamente ela vai responder porque assumiu o risco. A gente geralmente pensa assim, ele atropelou porque estava bêbado. Vai assumir o risco, vai ir para o júri, não vai ser julgado como homicídio culposo. Porque se a gente for aqui no artigo 121, parágrafo 3º, se eu não me engano. Homicídio culposo, parágrafo 3º, acertei. O crime é culposo, se o homicídio é culposo, detenção de 1 a 3 anos. É uma diferença muito discrepante. É de 1 a 3 anos comparado a 6 a 20 na forma qualificada, até 30, e se for feminicídio, até 40 hoje. E infanticídio também tem uma baita pena. Enfim, tem uma diferença muito grande entre homicídio culposo e homicídio doloso, muito grande. E onde se assume a assunção de risco, né, onde se assume o risco de produzir aqueles efeitos, é aquela coisa. Ele acreditava fielmente que não poderia produzir aqueles efeitos, né, que a conduta dele não produziria aqueles efeitos. No caso, o homicídio, matar alguém. Então, galera, a gente entende o seguinte. Eu não sei a definição exata, mas até 0,5 decigramas, miligramas de álcool na corrente sanguínea, não é considerado homicídio doloso. No caso, equiparado na forma de assumir o risco. É homicídio culposo. Qualificado ou não, sobre aumento de pena ou não, mas não é crime doloso, é crime culposo. Porém, acima dessa quantidade, acima de 0,5, é exemplo, tá? Eu não sei exatamente qual é. Acima dessa quantidade, ele assume o risco. Ou seja, aquele cara da Porsche, se eu não me engano, ele estava com quádruplo do que seria considerado culposo. No nosso exemplo, 0,5 é o considerado culposo, ele estava com 2, ou seja, ele estava extremamente alcoolizado. E atropelou um carro e matou o motorista de aplicativo, né? Então, é muito discrepante. Aí, ele responderá por homicídio doloso, e não pelo culposo. Aqui a gente espera que o aluno, no dolo eventual, o agente prevê o resultado e aceita
ou assume o risco da consequência. É o artigo 18, que diz, artigo 18, inciso 1º, doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Culposo quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Na culpa consciente, o agente também prevê o resultado, mas acredita sinceramente que não ocorrerá devido às suas habilidades ou sorte. Por exemplo, o carinha tá lá dando vários drifts pela cidade, tá? Fazendo racha. E aí ele tem um carro de tração dianteira, mas ele é muito bom no volante. Então ele pega o carro de tração traseira e acaba que bate num poste, rodopia e acerta um ponto de ônibus 6 horas da tarde, que tá cheio de gente. Matam os 3 nessa conduta e lesiona mais o resto. Ele, por achar que é muito, perdão, que é muito bom, ele tenta fazer uso da sorte, mas não foi beneficiado dessa vez. Já o intercrimes é o que eu falei para vocês, de comprar corda, comprar tal coisa, comprar arma, enfim, são os atos preparatórios. Até que ponto um ato preparatório é ou não crime? Era dito recentemente se o ex-presidente Bolsonaro ele teve o intercrimes culpável, né, de maneira que dê para culpabilizar ele, aplicar pena, sanção penal a ele. Foi dito que tinha uma minuta no processo penal dele, lá tinha uma minuta dizendo que ele cometeu, perdão, que sem data marcada e não estava assinada pelos relatos e pelo que a mídia mostrou, que era instaurado um regime onde ele seria o governante sem previsão de destituição de poder, sem previsão de sair da cadeira presidencial. A discussão era até que ponto isso é crime. Preparar uma minuta, entre aspas, dando um golpe de Estado, é crime ou não? E aí a gente vai lá no final do Código Penal, que são os crimes contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Reclusão de 4 a 8 anos. Golpe de Estado, tentar depor por meio violento ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Aí, o que foi feito? Foi feita uma analogia para uma sequência de atos que, no entendimento, não uma analogia, porque analogia estaria incorreto falar, mas foi feita uma linha do tempo, onde dia 30 de outubro começaram os acampamentos na frente dos quartéis militares, depois, dia 12 de dezembro de 2022, destruíram a sede da Polícia Federal em Brasília. Depois, em 8 de janeiro, invadiram Brasília. E aí, como líder dessa revolta violenta, dessa manifestação, eu não diria manifestação, mas dessa. E foram condenados, né, trançados, julgados, dessa tentativa de golpe de Estado, foi classificado como líder e o que era discutido era a relação entre eles, entre o ex-presidente e os manifestantes criminosos, e a minuta. Era um triângulo, isso, a minuta, o presidente e os manifestantes. Então, nesse sentido, até que ponto o intercrimes é culpável? E a resposta é muito simples. O intercrimes só é culpado se for cometido crime nele. Comprar uma arma, para matar alguém, ele tem que desacordar uma pessoa. Ele tem que dar um soco na pessoa até a pessoa dar uma desmaiada lá.
já é um intercrimes. O objetivo dele é matar. Mas como forma de conclusão do crime, como forma de meio crimes, ele tem que espancar o segurança da cantora para conseguir chegar no camarim dela, por exemplo. Já aqui para 4. E a última, o que são as causas de exclusão de licitude e qual a consequência jurídica para o agente que excede os limites da moderação nessa situação? A gente fala aqui do artigo 23, que diz: não há crime quando a gente pratica o fato. É, causa de exclusão de licitude. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. O que é isso? Legítima defesa. Pode ser sua ou de terceiros. O seu pai, ele é policial e ele tá batendo em você. Mas batendo assim por um motivo muito fútil. Pensar aqui na coisa mais absurda possível. Você é uma pessoa gay e seu pai tá te batendo por isso. E ele é policial. Ele tá te batendo na sala e na escrivaninha do lado tá a arma dele. Mas ele tá te espancando, reprovando totalmente a sua conduta. Você pega a arma e dá um tiro que acerta o ombro dele. Não vai matar, mas vai lesionar gravemente, de maneira que ele não possa mais ser policial. Ele está impedido ali agora porque quebrou o osso, uma série de coisas. O crime seria lesão corporal grave. É o artigo 129, parágrafo 2º. Sim, parágrafo 2º. Incapacidade permanente de trabalho, enfermidade ou perda ou inutilização do membro. Então, só que você estava sob espancamento. A conduta dele é tão grave quanto a sua. Talvez até mais. Você poderia perder funções a partir das porradas. E aí, isso é uma causa de exclusão de licitude. Não é considerado crime. Você cometeu um crime, porém, não punível por conta da circunstância. Estado de necessidade. Estado de necessidade. A gente pode usar o estado de necessidade com legítima defesa de terceiros. Tem uma mulher, por exemplo, vocês devem lembrar da mulher que foi espancada com 61 socos dentro do elevador pelo companheiro dela. Se você chega, você é policial, vamos usar o mesmo exemplo. Você não é policial, você pratica jiu-jitsu. Tem capacidade total para dar um mata-leão nele, um enforca-leão, sei lá como chama isso, e ele morrer em 5 segundos, com umas borradas e torcendo no pescoço, enfim. Você faz isso. Porém, a mulher tomou 61 socos. Vamos dizer que você fez isso do meio para o final, quando ela já havia tomado 40. Você consegue repreender ele a ponto de fazer com que ele acabe isso, porém, de uma certa forma, até a polícia chegar, você está lá enforcando ele e ele morre. Acaba que ele tem ali um problema e morre nesse caminho. É um estado de necessidade combinado com uma legítima defesa de terceiros. E também dá para a gente fazer analogia com o estrito cumprimento do dever legal. Aqui sim a gente pode fazer analogia. Analogia só para beneficiar o réu. Ou seja, aqui ele agiu defendendo alguém, protegendo alguém mais vulnerável. Aqui a gente pode fazer analogia. Sobre aqui, nossa aula, analogia somente para beneficiar o agente. Somente para isso. E aqui, se houver excesso, o agente responderá pelo excedente, seja de forma dolosa ou culposa. Ele matou o carinha lá enquanto estava segurando ele pelo pescoço, lá, dando um clinch nele e grudando ele ali pelo pescoço. Só que ele não precisava matar. Se ele conseguiu, com 5 segundos, impedir e que a menina corresse, saísse dali, ele não precisava mais continuar a porrada. Então ele cedeu. Ele vai responder apenas pelos excessos. E aí, no parágrafo único, nós temos: o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso, doloso ou culposo. Ele não queria matar, ele queria repreender a conduta só do cara que estava espancando a mulher. Então, ele vai responder, eventualmente, talvez, de entendimento do promotor de justiça e a condenação do juiz, até de defesa, enfim, tem muitas coisas. Ele vai responder com, eventualmente, homicídio
um homicídio culposo ou um homicídio privilegiado. Homicídio privilegiado, as hipóteses dele são, de certa forma, bonitas, talvez. Relevante valor social e relevante valor moral. A gente tem isso? Homicídio contra menor, culposo. Enfim, eu não sei onde está Ah, tá aqui. É o parágrafo primeiro. Se o agente comete o crime, é uma causa de diminuição. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz poderá reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, ele tem benefícios. Lá na dosimetria, circunstâncias judiciais, causa de aumento e diminuição de pena. Não, meu Deus. Circunstâncias judiciais, causa de aumento e diminuição de pena. E o último é... Gente, esqueci, eu falei isso 3 vezes aqui e saiu da cabeça. Beleza, João, vou parar a gravação aqui. Beleza, valeu. Acabou mesmo? Valeu. Obrigado, Caian. Valeu, boa semana. Obrigado.